Olá! Na nossa live de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que é bastante recorrente em meu consultório e de alguns colegas que também trabalham com a área de sexualidade humana, que são as queixas apresentadas pelos pacientes de ambos os sexos com maior representatividade no universo feminino, que são as dificuldades de alcançar o orgasmo durante o intercurso sexual. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Marques e eu sou psicólogo e sexólogo em Brasília. E por mais estranho, por mais paradoxal que possa parecer, a melhor forma de se chegar ao orgasmo é não se pensar nele. É não tê-lo como obrigação, mas sim como consequência da alta excitabilidade e envolvimento emocional do casal. Logo, a primeira sugestão é deixar-se levar e para desfrutar o seu corpo e o corpo do seu parceiro ou da sua parceira. Até porque para desfrutar dos prazeres do sexo é preciso, em primeiro lugar, despertar a sexualidade. E a sexualidade é algo muito mais amplo que o sexo. A sexualidade envolve nossos sentimentos, nossas fantasias, nosso estado físico, nosso estado emocional, ou seja, o ser humano na sua totalidade. Na minha vida profissional, estudando, atendendo pacientes, eu percebi que na soma disso tudo, que o orgasmo tem uma ampla relação com liberação, com permissividade, ou seja, as pessoas têm que se permitir, com aceitação, com autoconhecimento. Quem não se conhece vai ser complicado alcançar efetivamente o orgasmo. Tem gente entrando, depois eu agradeço. Com a prática, com relaxamento e entrega. Na liberação, a liberação é aquela forma, ou seja, eu vou soltar os meus fantasmas, meus monstros internos, os meus desejos e as minhas fantasias. A permissão, para sentir prazer, para mexer com o corpo, emitir sons, grunhidos, gemidos, ser verdadeiro consigo mesmo, com as suas sensações e sem se preocupar com possíveis avaliações externas, com as avaliações dos outros. Autoaceitação. É uma das coisas mais interessantes que aparece no consultório, é a queixa, principalmente das mulheres, né? Elas se queixam das pequenas imperfeições físicas ou qualquer outra coisa que julguem na realidade e julga de uma forma desnecessária, mas é perceptível para elas. Via de regra são preocupadas com estrias, com celulite. E aí eu fiz uma pesquisa de campo numa praia no Rio de Janeiro e quase que eu apanho. Eu estava com a minha mulher na praia e comecei a ver um bando de mulheres lindas passando, lindas, maravilhosas, corpos perfeitos, e automaticamente fiquei olhando. Aí minha mulher disse: "O que é que você está lendo tanto?" Eu digo: "Estou fazendo uma pesquisa de campo." Quase que eu morro afogado, mas ela permitiu durante um tempo. E eu percebi o seguinte: não existe na realidade glúteo, nádega, bunda, que não tenha celulite. Uma outra coisa também que é muito representativo. Se o parceiro estiver excitado, ele não está nem um pouco preocupado ou com a celulite ou com a estria. Na realidade, o conjunto da obra é atrativo para ele. Autoconhecimento. Quanto mais você conhecer o funcionamento do seu corpo e as sensações que ele te proporciona, mais à vontade você vai ficar durante a relação sexual. A autoestimulação, o toque, o autoerotismo, também chamado de masturbação, é uma ótima forma de aprendizagem. Afinal, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a reprodução ela é instintiva, mas o prazer e o orgasmo são aprendidos durante toda a vida. E logo, como é uma coisa gostosa, vamos treinar bastante. E aí alguns questionamentos. Quantos minutos do dia ou da semana
você destina a pensar em sexo, a gerar fantasias. Até porque fantasiar é ótimo. E além disso, tem uma coisa interessante. Antes de fazer sexo, nós temos que pensar nele. Senão fica uma coisa automática. Nós precisamos efetivamente de uma autoexcitabilidade, de uma autoexcitação. Segunda pergunta. Quantos minutos por dia você destina a conhecer seu corpo? A se olhar no espelho, se desejar, se tocar, se estimular, inclusive genitalmente? Quanto tempo você se dá para ler um conto erótico, para assistir um filme ou pensar em uma cena picante e automaticamente com isso se estimular sexualmente? Uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o orgasmo começa a ser possível quando estimulamos fisicamente nosso corpo e junto com isso fantasiamos através dos pensamentos e cenas o que nós imaginamos e nós erotizamos. E primeira erotização, basicamente, é com a gente mesmo. Se juntar tudo isso, o orgasmo fica muito mais fácil de ser alcançado. Lembre-se, o orgasmo começa primeiro com você e depois junto com alguém. Jogue os mitos e os preconceitos na lixeira mais próxima. Permitam-se sentir. Um dos grandes bloqueios por orgasmo, na realidade, é a nossa educação sexual que não recebemos. Era para ter uma educação perfeita, nós, na realidade, a nossa educação ela foi castrativa, foi punitiva. Conceitos rígidos sobre a sexualidade dificultam com certeza o prazer. Então, reflita sobre suas crenças, sobre o que é correto em relação ao sexo, se há permissão para sentir prazer e de que forma a sexualidade interfere com a ideia dos seus papéis sociais. Eu vejo algumas queixas da seguinte forma: eu me relacionava sexualmente muito bem e tal coisa, depois que eu fui mãe, como se a mãe na realidade santificasse, ou seja, antes ela era mulher, agora é mãe, automaticamente não se pode permitir. É uma coisa completamente infundada. Muito embora a sensação física que a gente tenha é na genitália, o orgasmo efetivamente ele processa no cérebro. E é também no cérebro que desperta o corpo para o prazer. Ele libera uma série de hormônios que vão facilitar esse orgasmo. Se existir bloqueios de crenças ou emoções em relação ao prazer, o corpo não vai conseguir funcionar corretamente, bloqueia o prazer. Por isso, é tão importante trabalhar com a cabeça. Caso ainda persistam dúvidas, dificuldades, eu sugiro que procurem realmente um profissional da área de sexualidade humana para conversar, trocar ideia, experimentos, né, e conhecimentos claros. Peguem a relação de dúvidas e apresentem para o profissional. Ele vai dar todos os esclarecimentos possíveis. E eu, pretensiosamente, espero que essas dicas e reflexões possam ajudar de alguma forma o seu prazer afetivo e sexual. Se eu conseguir, vou me sentir muito satisfeito e realizado. Quem curtiu a live já sabe, compartilhe para que a gente possa atingir mais pessoas. Curta a nossa página, Harmonizando Relações. Visite o nosso canal do YouTube, Alexandre Marques, psicólogo e sexólogo. Lá nós temos várias lives postadas de diversos temas que possam efetivamente interessar alguém. E nos comentários, deixem sugestões para as próximas lives. Oswaldo é um colega meu da África. É uma honra, Oswaldo, você aqui. Muito obrigado pela presença. Agora até me emocionei e me perdi. Sim, eu aviso. Toda quarta-feira, nesse mesmo horário, ou seja, 8h30 da noite ou 20h30, horário de Brasília, eu posto uma live sobre o assunto, relacionado basicamente a relações afetivas e sexualidade humana.
Então, deem sugestões e critiquem. Não fica naquele elogio, oi, estou aqui e tal, tá? Eu quero, na realidade, o seguinte, um comentário legal, uma sugestão para próximas lives, uma coisa que possa atender efetivamente a dúvida de vocês. E agora eu vou agradecer a presença da Elisângela, Oswaldo eu já agradeci, da Liliane, da Márcia Mendes, a Daiane, oi Daiane, da Lígia, da Kellen, da Aline, da Jane, da Lígia Maria, da Kathleen, da Celi, da Leide, Samanta, deu tempo de assistir, Samanta? Que bom. Meu mestre Bruno Rodrigues, quanta honra. Obrigado, Brunão. Elisângela, Gabriela, minha sobrinha. Elisângela, Célia. Bom, agora vamos lá. Alguma pergunta, algum questionamento, por favor? Vou dar um... Ah, meu filho. Fred. Bem-vindo, Fred. Vamos lá. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Vou dar alguns segundos para vocês pensarem. Se quiserem me perguntar, a oportunidade é agora. Mesmo depois, eu respondo. Mas vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, martelo fechado. Muito obrigado pela presença de todos e até a semana que vem.